A Ruth: minha mãe tem 80 anos e mora comigo. Estamos dentro de casa, ela não sai. Parei de trabalhar, só sai por muita necessidade. Eu sempre mantendo o ambiente limpo e higienizado. Na terça-feira resolvi limpar o chão, usei cloro com água. O cheiro estava forte, me fez mal. Então deixa eu primeiro começar a responder em relação à sua mãe de 80 anos, né? Tudo bem, você não está saindo, eu acho importante a quarentena para você, ela faz parte do grupo de risco, é um grupo muito complicado, apesar que pacientes entre 34 e 54 anos também estão morrendo, responde a 40% dos casos de morte no mundo, entre 34 e 54 anos, ou seja, é um grupo que teoricamente não era de risco, está sendo de risco também, 40%, mas ela está incluída nos 60%, né? E você deve estar girando por volta de uns 50 anos, talvez, né? Acredito que sua mãe ela tenha tido você com 20 ou 30 anos, que é mais ou menos a idade. Então você deve ter uns 50 anos, então as duas, teoricamente, estão em um grupo delicado. Você menos, ela um pouco mais, né? Aí você me disse que usou cloro com água, o cheiro estava forte, me fez mal. Estou com falta de ar. Então, pode ser uma ação irritativa do cloro, causando um espasmo do brônquio, ou seja, ele diminui o calibre do brônquio e dificulta a respiração, é como se você não conseguisse respirar adequadamente, como se fosse uma bronquite irritativa. Essa bronquite irritativa, você tem que tratar logo isso, para que você não piore desse quadro clínico. Eu oriento, nesse caso, quando o paciente tem essa hipersensibilidade ao cloro, fazer o uso do álcool 70, mas tomando cuidado para não tacar fogo na casa, né? Porque o álcool 70 tem esse problema, ele é volátil, ele de certa forma, se você não tiver um extremo cuidado, alguma faísca pode pegar ali, ele pode começar a desencadear um incêndio dentro de casa, né? Mas nesse caso, talvez você borrifando com álcool 70, uma quantidade bem pequena de álcool 70 e espalhando, limpa da mesma forma como o cloro, tá? E o álcool 70 não causa tanto processo irritativo como o cloro causa. Estou tomando Stamin, comecei ontem à noite, tomei o segundo pela manhã. Eu não tenho nem problema de pressão nem diabetes. Tomo Diosmin, sachê para varize e vastatina. Tudo bem. Você está dizendo que está tomando Stamin. Eu não posso te dizer se você vai continuar ou não com Stamin pelo YouTube, né? Isso aí eu não posso falar isso. Você precisa de uma consulta médica, a gente precisa analisar você melhor. Por isso que a gente criou esse canal da telemedicina 2199-374-2042. Onde você manda uma mensagem de texto e o médico então atende você com todo carinho a respeito do seu problema, para que ele possa entender melhor e possa então conduzir de forma segmentada, de forma personalizada o seu problema, tá? Eu, infelizmente, pelo YouTube eu não consigo te dar essas informações, eu consigo falar de forma geral. Oriento então você trocar o álcool o cloro pelo álcool 70. O álcool 70 tem muito menos ação irritativa respiratória, mas tomando o extremo cuidado em não tacar fogo na sua casa. Ou seja, você aplica, borrifa o álcool 70 no local, já vai passando o pano úmido, porque aí a chance de ele se tornar volátil é menor, né? Do que você fazer poços de álcool 70 e ali um fósforo cair ou uma fagulha cair, daqui a pouco você está com a casa toda queimada e também colocando em risco a sua vida e a vida da sua família. Tá? Então a minha indicação é essa. Em relação ao Stamin, é importante você conversar com o médico para ver realmente se deve continuar com o Stamin ou não. E isso só a telemedicina vai te dizer. E a quarentena também você deve continuar fazendo. Ontem, inclusive, tive uma longa conversa com o meu mestre, né, professor Bandeira, meu professor da área de alergia e imunologia. A grande maioria das coisas que eu sei hoje foi por causa dele e do serviço de alergia e imunologia da Santa Casa da Misericórdia. Estivemos conversando sobre essa questão, inclusive nós estamos publicando uns áudios dele, uns podcasts sobre coronavírus muito interessantes no nosso Facebook. Se vocês puderem depois visitar e assistir a palestra dele, é bem legal. Então, tivemos falando sobre algumas características interessantes do coronavírus, que inclusive é a viremia, a exposição que você tem ao coronavírus. Por que profissionais de saúde, mesmo jovens, eles têm um quadro muito mais complexo, muito mais agravado do que pessoas que não são expostas tão frequentemente como os profissionais de saúde, né? Por causa da viremia. Então, quanto maior a quantidade de vírus que você entra em contato, parece que existe uma relação muito forte entre essa quantidade de vírus e os sintomas e o quadro clínico que você vai apresentar. Então, quanto maior a quantidade de vírus que você entrar em contato, maior vai ser a chance de desenvolver uma doença mais grave, tá?
E mesmo que a sua mãe entre em contato com o vírus por algum motivo, ou porque você precisou sair, ou porque alguém entregou alguma coisa na casa dela, tal, e mesmo ela tomando todas as medidas preventivas, mas entrando em contato com uma pequena quantidade, um pequeno quantitativo do vírus, a chance de vocês desenvolver uma doença grave de coronavírus é menor, porque vocês não entraram em contato com uma quantidade grande de vírus, né? A viremia de vocês foi uma viremia não muito grande, então isso faz diferença, tá bom? E oriento vocês, nós temos um serviço de enfermagem em casa, oriento vocês a tomar a vacina de pneumonia, de gripe também, é muito importante, a gripe trivalente, que é dada no posto, a gripe tetravalente, que é dada em clínicas particulares um mês após a trivalente, a pneumo 13, a pneumo 23, a Refortrix e a anti-hemófilos influenza. Porque a gente sabe que as doenças virais elas podem complicar com doenças bacterianas, e com o coronavírus não deve ser diferente. Olha que eu usei o verbo deve, né? Não deve ser diferente. A gente não pode nunca afirmar nada para coronavírus, porque o coronavírus ainda é uma doença muito nova. Mas não é ruim você se vacinar contra a pneumonia para fazer uma proteção adicional, uma proteção complementar, tanto você quanto a sua mãe, não só aquela de gripe que o posto dá, mas também a pneumo 13, a pneumo 23, a anti-hemófilos influenza e a Refortrix. Isso nossos médicos eles podem orientar você melhor através da telemedicina, através dessa mensagem de texto que você vai enviar para conversar com eles. E também para saber se continua ou não o estamin, e também para saber se isso complicou com um quadro de bronquite mais aguda, que precisa talvez de medicações mais robustas que tirem você do quadro clínico mais rápido, tá bom? Da crise do quadro clínico mais rápido. Muito obrigado pela sua pergunta, Ruth. Excelente.